Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor. E a epígrafe do texto vai dizer: o amor que vem de Deus. O versículo 1 vai dizer assim: e agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo, no versículo 1, é que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre o amor, e ele diz que ainda que ele consiga falar a língua dos homens, ou seja poliglota, seja uma pessoa que consiga falar várias línguas, se ele não tiver amor, ele compara uma pessoa que não tem amor a um sino que retine, um sino que ressoa e um prato que retine. E aí, eu meditando sobre isso, o que significa um sino que ressoa? Um sino, ele fica em um lugar alto, né? Ele fica em destaque, para que quando ele toque, aquela região toda escute. Aqui, por exemplo, na minha região, existe uma igreja, e essa igreja, ela tem um sino. E esse sino, ele toca, ele ressoa em alguns momentos específicos, por exemplo, às 6 da tarde, e também quando falece alguém da comunidade. Então eles tocam o sino e eles têm a forma de tocar para cada tipo de situação. Se é para um aviso de fúnebre, para um culto fúnebre, ou para avisar o falecimento de alguém, ele tem um toque mais triste. Mas não é isso que eu quero destacar. Eu quero destacar aqui, um sino, quando ele ressoa, ele está num ambiente alto, ele está num local alto, ele apenas faz barulho. É isso, ele faz barulho. E aí, trazendo esse entendimento de que uma pessoa que consegue falar as línguas dos homens, que consegue fazer coisas extraordinárias, e se ele não tiver amor, ele é como um sino que ressoa, ou seja, ele só faz barulho. Ele é apenas um instrumento que faz barulho. E quando ele faz a comparação a um prato que retine, o que é um prato que retine? É um prato vazio. Porque um prato cheio, ele não retine. Retinir é fazer um barulho meio que ecoado. Ele faz um barulho diferente de um prato cheio. Se você quiser fazer uma experiência, pega um prato, enche ele de alguma coisa e toca nele, que você vai ver que o barulho é diferente. E se você pegar um prato vazio, você vai tocar e você vai ver que o prato vai fazer outro barulho. Ele retine, ele é vazio, ele não serve, ele não supre necessidade de ninguém. Olha só como a palavra de Deus é linda, é maravilhosa, é perfeita. O sino faz barulho, apenas isso, ele apenas faz esse barulho. O prato, ele também é vazio, faz apenas barulho, não supre necessidade de ninguém, não cumpre nada, nem nada de importante, de fundamental. Assim, é o ser humano que não ama, é um ser humano que não tem amor. Ele existe, ele ecoa, ele faz barulho, mas ele no fundo, ele não cumpre uma missão, ele não supre uma necessidade. Isso é extraordinário. No versículo 4 ele vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem arrogante. O 5, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente e não guarda ressentimento. Quando nós falamos sobre o amor com essas características, eu quero destacar aqui alguns tipos de funções que requer amor. E quando esse amor ele não é consistente, tem algo de errado. Vamos trazer aqui para o amor fraternal, né? Quando você não ama o seu irmão. Ou, por exemplo, quando você tem o seu filho e você
é impaciente, você é grosseiro, você é arrogante, você é invejoso. Pensa bem, uma situação como essa. Imagine um pastor que não ama suas ovelhas. Imagina um pastor que é arrogante, que não tem paciência com suas ovelhas, que não cuida, que não zela das suas ovelhas. Tem alguma coisa estranha, porque uma das principais coisas que um pastor tem que ter no seu coração é o amor pelas suas ovelhas. Ter paciência com suas ovelhas. Se o pastor ele não tiver esse cuidado de acolher uma ovelha que está ferida, que está perturbada, que está angustiada, que está se perdendo, ele não tiver esse amor de resgate, de tratar, de colocar, remédio nas suas feridas, ele perdeu a sua habilidade de pastorear. Tem alguma coisa errada. O pastor que se comporta dessa forma, ele está doente, ele está enfermo, porque o natural para um pastor é amar suas ovelhas, pastorear, chamar, cuidar, zelar, tratar, discipular. Essa é a função de um pastor. Se ele perdeu o amor pelas suas ovelhas, ou ele está doente, ou ele perdeu o seu chamado. Uma mãe, um pai que não ama o seu filho, que não tem o prazer de cuidar do seu filho, de orientar, de educar o seu filho, é um amor doente, está enfermo e precisa de tratamento, de cura, né? Então, procure e faça terapia. Ou, primeiramente, busque a Deus a restauração. Uma esposa que não ama o seu marido, que não cuida, que não zela pelo seu marido, que é impaciente, que é arrogante, tem alguma coisa errada. Ou perdeu o amor eros que eu estou falando, ou está enferma. E o marido que não cuida da esposa, que não protege, que não zela, que não blinda a sua esposa, que é arrogante, que é ignorante, que trata mal, que oprime, tem algo de muito errado nisso. Muito errado nisso. Está precisando se render aos pés do Senhor, se arrepender e buscar tratamento, buscar restauração, buscar cura, para que isso seja mudado na sua vida, porque o natural é o esposo proteger a esposa, é o esposo blindar a esposa, e a esposa cuidar do marido, zelar pelo marido, ser conselheira, se auxiliar, estar debaixo da missão dele. Isso é o projeto de Deus. Então, se você for analisar direitinho, o amor de Deus por nós foi um amor tão extraordinário que ele enviou Jesus para cumprir esse propósito, para cumprir essa missão de nos salvar, de nos resgatar das trevas. E esse é o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor de Deus para com a humanidade. E Jesus veio e cumpriu essa missão. E cabe a nós aceitar essa missão de Cristo, nos colocar debaixo da missão de Cristo, de ser salvos por Ele, estar protegido, então, guardado por Ele. Então, Jesus, o apóstolo Paulo, ele vai finalizar aqui, que no final se você for ler o capítulo todo, você vai ver que ele se refere também ao amor de Deus. Ele vai falar que, agora, portanto, enxergamos, no versículo 12, enxergamos apenas um reflexo obscuro como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que o veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento estes três: fé, esperança e amor. Contudo, o amor é o maior deles. E aqui já se refere a Jesus. Então, que nós possamos buscar entendimento disso. O amor é fundamental para qualquer pessoa, seja religiosamente, seja na família, seja no ciclo de amizade, seja no trabalho. Tudo que nós vamos fazer, se não tiver amor, e o amor é paciente, o amor é cuidadoso, o amor não é ciumento, o amor não é possessivo, não se vangloria, o amor é bondoso. Se essas características faltam no sentimento que você nomeia como amor, busque entender que esse amor está enfermo, esse amor está distorcido e ele precisa de restauração, de alinhamento com a palavra de Deus. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã e eu quero compartilhar com você. Busque
entender o que é o amor. Busque o amor perfeito, o amor de Deus, o amor que cuida, que zela, que ama, que respeita, que resgata, que restaura. E como eu costumo dizer, seja luz, seja um instrumento de Deus na vida de alguém nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, te guarde, te cubra com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Em nome do Senhor Jesus, um abraço.